Bom, gostaria de ler com vocês 2 versículos no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículos 50, 51 e 52. São 3 versículos, capítulo 41 de Gênesis, versículos 50, 51 e 52. E eu quero conversar um pouco hoje sobre José. E já vou dizer a você que o tema da mensagem essa noite é curando o José. Porque José era doente e ele foi curado, e nós vamos trabalhar nessa noite nesse sentido. Na minha tradução aqui está um pouco diferente, mas vamos ler o que está aqui então. Eu conto até 3, você lê comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Olha só, José, todo mundo conhece a história de José. José é pregado muito nos eventos de jovens como um exemplo de jovem temente ao Senhor, que teve um sonho, porque Deus não sonha, mas Deus fala conosco através de sonhos. Então Deus permite que José sonhe e entra no sonho de José, fazendo a José uma promessa grandiosa e também contrária à tradição da época, pois um filho mais novo jamais governaria ou lideraria filhos, irmãos mais velhos e até o próprio pai e a própria mãe. Então José agora, no capítulo de número 41, ele está um homem realizado. Ele casa, ele já está governando o Egito e agora ele vai ter o primeiro filho, pois o sonho de todo homem, toda mulher ao casar é ter um filho. E quando ele tem o primeiro filho, surge um problema que José estava escondendo a vida toda. Porque olha o nome que ele coloca. E nasceu-lhe o primeiro filho, ele colocou Manassés, e ele coloca Deus no meio, dizendo: Deus me fez esquecer. Espere um pouco, Deus não faz ninguém esquecer de coisa alguma. Quando eu falo que Deus me fez esquecer, é um sintoma legal que eu não consegui esquecer. Então, havia um problema dentro de José. E quando nasce o seu primeiro filho, tudo que está armazenado, tudo que está escondido, todos os seus traumas começam a aparecer. E o primeiro trauma aparece aqui, porque ele cita a casa dos pais. Porque na casa do pai, José foi humilhado, foi maltratado, foi vendido, foi dado como morto. Os pais não fizeram nada por ele. Foi na casa dos pais que os seus irmãos jogaram numa cisterna, venderam como escravo. Então a primeira coisa que José quer fazer aqui é abortar toda a família do seu coração. José vivia lutando para esquecer a sua própria casa, para esquecer o seu pai, para esquecer a sua mãe, para esquecer os seus irmãos. José tinha um problema no coração chamado aborto familiar. E tem pessoas que, na verdade, pelos traumas na casa, quando ele cresce, fica de maior, ele vai para tão longe que nunca mais quer voltar. Ele nem saudade sente da família. José tinha a possibilidade, como governador do Egito, de voltar a Canaã para ver o pai, a mãe e os irmãos. Mas José não quis fazer isso. Por quê? Porque os seus irmãos e a sua casa causaram nele tantas feridas, que a ideia dele é: quanto mais longe eu estiver, melhor será. Então, veja bem, eu sou pastor, e pastorei a igreja durante muitos anos. Muitas pessoas traumatizadas em casas, elas vêm para a igreja também traumatizadas. Veja bem que Jesus nos perdoa. O perdão acontece no espírito, mas o pecado atinge a alma. Quando ele arranca o pecado do espírito, a raiz do pecado que atingiu a alma deixa buracos terríveis, mas somente a graça dele pode preencher esses buracos na nossa alma e nos curar completamente. Veja bem que problema na alma não envolve a salvação, porque tem pessoas que são salvos, porque salvação é pela fé, mas eles não conseguem ser felizes na vida.
porque eles carregam na alma traumas terríveis. E quando a Bíblia fala de vida abundante, fala de vida plena. Vida abundante é vida prazerosa, é você ter prazer na família, é você ter prazer no trabalho, é você ter prazer em casa, é você ter prazer na igreja, é você não ser forçado a nada, porque a tua vida em Deus, ela é tão prazerosa que Ele conseguiu curar a tua alma. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Então, essa é a ideia. Eu tratei um menino aqui em Remanso, Remanso Novo, aqui, eu falo aqui, eu não sei nem onde eu estou, mas Remanso. E esse menino tinha 18 anos. 18 anos, e ele me procura depois de um culto e disse assim: pastor, eu não consigo abraçar ninguém, eu não consigo aproximar de ninguém, eu não sei se quando eu casar eu vou ser um bom pai. Eu perguntei: mas como é que o teu pai te trata? Ele disse: meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca disse eu te amo, meu pai sempre foi muito grosso comigo, meu pai nunca se aproximou de mim. Eu disse: está aí o problema seu, você foi traumatizado em casa. Automaticamente você está na igreja, não consegue abraçar ninguém, não consegue interagir com ninguém, porque apesar de salvo, você ainda tem traumas. Vai conversar com teu pai, explica para ele, abre o seu coração, rasga o seu coração, fala que você não está feliz porque você se sente ferido, reata essa amizade com seu pai. Porque Deus, além de te dar um ministério glorioso, Deus quer ver você exercendo o seu ministério com felicidade, com alegria, com prazer. E outra, quando a gente é curado, o ministério não é peso, o ministério é diversão. E eu me divirto viajando com o carro quebrado, 2 dias sem comer, sem dormir, viajei de chinelo de dedo, bermuda todo sujo de graxa, não deu tempo de tomar banho num ônibus, fedendo. E eu disse: não estou nem aí, eu estou fazendo a obra do Pai, estou curado na alma. E eu entendo que problemas acontecem, vai acontecer, mas o carro quebrou, mas eu estou vivo e a vida continua. Dê uma salva de palma, expressa a sua alegria, porque hoje talvez você é um José aqui, é um José, e você encontrou Jesus, mas de vez em quando surge a palavra pai, casa, família, irmãos, há um incômodo. Então é sinal que tem alguma coisa que não está bem. Então o José vai pegar o filho e vai projetar no filho aquilo que ele sentia dentro. Ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Como é que ele vai esquecer? Cada vez que ele pegasse o filho no colo e chamasse o filho pelo nome, ele ia dizer: ô esquecimento, ô esquecimento. E alguém ia perguntar: mas que nome esquisito, por que você colocou o nome no filho de esquecimento? Ele teria que dizer: é porque Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Olha, quem esqueceu não lembra, e quando lembra não sente dor. Então a guerra interna de José era anular tudo aquilo que tinha lhe causado mal. E Deus percebe o problema de José. Então eu entendo que até a seca no Egito foi Deus preparando um cenário para resgatar novamente José. Oh glória ao nome do Senhor. Então, porque se não houvesse a seca no Egito, os irmãos de José não iriam lá, José não seria restabelecido. Nota que Deus trabalha dentro de circunstâncias, Deus trabalha dentro de providências. Talvez nem era para você estar aqui essa noite, mas você veio, e você não veio por acaso. A tua alma será curada, restaurada, restabelecida. Oh glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque Deus quer te ver feliz. Deus sente tristeza com a minha tristeza, porque Deus não é masoquista, mas Ele quer te ver feliz, e felicidade faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Então esse é o primeiro problema. Segundo, ele está na terra dos sonhos, ele é governador segundo os sonhos de Deus. Ele coloca o nome no segundo filho: a terra da minha tristeza. Ora, como é que a terra da tristeza dele se realizou todos os sonhos deles? Ele está no palácio, agora tem família. Então José tinha um problema em casa e tinha um problema também no Egito. Notou? Então ele trouxe um problema de casa e agora mistura com o problema do Egito, e ele quer se livrar dos dois e não consegue. E aí Deus providencia os momentos para uma restauração completa. Eu vou correr aqui. Então veja bem, esse é o primeiro sintoma. Quando eu não estou bem na alma, então eu vou ter reações. Eu vou ter reações que não é próprio de mim ter essas reações. E às vezes a gente não entende as pessoas, e por não entender as pessoas, a gente joga elas fora. E às vezes tudo que a pessoa está querendo, pastor, é: me socorre,
me ajuda, por favor, eu estou chamando a sua atenção, eu estou com problemas, eu escondi problemas dentro de mim, então eu vou fazer algumas coisas para te chamar a atenção, para que você pare para me ouvir. Eu preciso abrir e rasgar o meu coração, e o melhor lugar para rasgar coração é na igreja, é na casa do Pai, é na conversa. Eu já rasguei o meu coração na hora do louvor aqui, eu senti o céu descendo, a igreja subindo, uma mistura de glória. Eu disse, que coisa boa é a gente poder rasgar o coração na presença dele aqui. Oh, glória! Então, o segundo sinal que José não estava bem, no versículo 7 do capítulo 42, José conheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Gente, mais de 20 anos sem ver os irmãos, e quando vê, faz de conta que não conhece. Espera um pouco. Como é que eu posso ser desse jeito? Porque não tem coisa melhor do que você reencontrar um parente. Quando a gente encontra um amigo que muitos anos a gente não vê, a gente fica tão feliz, tão realizado. José não podia ser reconhecido pelos irmãos, porque o costume dos judeus, usar barba, dos hebreus, costume dos egípcios, careca e sem barba. Então eles não conseguiriam conhecer José, mas José, a hora que viu, conheceu, porque estava diante dele agora aqueles que lhes causou as maiores dores, estava diante dele. Então José olha e diz, vou fazer de conta que eu não conheço, eu vou ignorar. É como se José estivesse colocando uma máscara, se escondendo, porque toda alma que está ferida, ela não se deixa revelar, ela vai se esconder, ela vai viver desse jeito. Então José diz, quem me feriu está aqui, mas eu vou fazer conta que eu não conheço, eu não vou chegar perto. Vai passar por mim, eu vou ignorar, mas você não consegue ignorar quem te feriu enquanto você não for curado totalmente. Então o que José faz aqui é o oposto ao amor, porque o oposto ao amor nunca foi ódio. O oposto ao amor é a indiferença. Quando você souber que alguém te odeia, é uma coisa, mas quando você percebe que a pessoa não lhe odeia, mas lhe trata completamente indiferente, como se você não existisse, isso é terrível demais. Então José agora, ele está sendo indiferente para com os seus irmãos, porque tudo que está dentro dele agora está saindo para fora e tomando proporções gravíssimas. Mas Deus leva os irmãos de José para curar José. Eu vou liberar uma palavra no mundo espiritual, porque eu entendo que esse culto aqui é um culto profético. Deus vai providenciar um encontro para curar você, para restaurar você. Deus vai providenciar uma situação para mudar a sua vida completamente, porque você não foi feito e não nasceu para ser dependente de medicamento e de remédio. A alma não se cura com remédio, a alma se cura pela palavra, pelo encontro. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem sente? Quem sente? Oh, glória! Segundo sintoma, terceiro que eu vejo, José com um problema sério, está na Bíblia, 42 de Gênesis, a parte B do verso 7. E lhes falou asperamente, ele foi grosso e mal educado. Você conhece algum crente mal educado? Na Bahia não tem, só em São Paulo. Mal educado. Você chega e pergunta alguma coisa, ele já responde grosseiramente, mas não é ele, é que ele tem problema. Ele tem problema. E todas as vezes que as pessoas são grossas com a gente, elas não querem a gente perto. Talvez porque acontece uma projeção. A gente é parecido com alguém que lhe machucou, e automaticamente ela não quer a gente perto, então ela é grosseira. Veja, eu fui visitar um amigo do ministério e eu cheguei na casa dele todo feliz. E eu cumprimentei, paz do Senhor, irmão, como é que o senhor está? E eu sorridente, porque eu tenho só cara de brabo, mas eu sou bonito e simpático. E ele olhou para mim e disse assim, às minhas custas eu vou muito bem. Eu disse, mas que coisa, eu perdi toda a graça. Eu disse, ô irmão, então tá bom, viu, eu só vim aqui te dar um abraço. E eu fui lá, mas todo sem jeito. Eu dei um abraço e fui saindo. Ele disse, você não quer tomar um café? Eu disse, não, obrigado, eu vou para casa. Estou indo, a gente se vê outro dia. E aí eu fiquei com aquele negócio, disse, mas por que ele me tratou desse jeito? Aí eu descobri que ele tinha emprestado um dinheiro para o pastor não pagou ele, e eu estava chegando, ele já pensou assim, ó, tá vindo mais um aí, para pegar dinheiro emprestado,
não vai me pagar, eu já vou dar alguma pancada para ele entender que aqui não tem dinheiro. Mas eu não fui pegar dinheiro, eu fui dar um abraço nele, porque era meu amigo, mas ele estava ferido. Então quem é ferido, fere, mas quem é curado, cura. Quem é ferido, fere, quem é curado, cura. Glória ao nome do Senhor. Nota que a igreja é um lugar de cura, porque a maioria das pessoas estavam feridas, elas vieram para cá e Jesus as curou. Então é por isso que aqui é lugar de cura. E cura o espírito, cura a alma e cura o corpo. Jesus não cura o corpo, cura a alma e o espírito. Ele começa da onde ele está, e ele está no espírito. Depois ele entra na alma e o corpo é curado. Eu profetizo que essa é uma noite de milagre para a sua vida aqui. Hoje é uma noite de milagre para a sua vida nesse lugar. Então nota que ele foi grosso com os seus irmãos, mal educado, mas ele já está no trono, está realizado. Ele tinha todo o poder agora de fazer o bem aos seus irmãos, mas ele não faz. E nota, quarto sintoma, no capítulo 42, verso 9, lembrando dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões e vieram ver os pontos mais desguarnecidos da terra. Espera um pouco. O José, os irmãos não eram espião, quem era espião era ele. Mas José não entendia que o fato dele fiscalizar os irmãos é porque ele já era líder, porque líder fiscaliza. Líder vai observar o que os demais estão fazendo, é o papel do líder. O líder não faz, mas ele está olhando quem faz para ver se está fazendo corretamente. Então o líder, ele já nasce líder. Eu dou escola de líder. O pessoal: pastor, como é que eu faço para ser líder? Eu digo assim: se Deus não fez você líder, você nunca será. Agora, se Deus fez você líder, não tem nada que vai impedir você de ser um líder. Ô glória! É igual pastor. Pastor já nasce pastor. É ou não é? Profeta nasce profeta. Só precisa de uma confirmação. Mas o que você é, Deus te fez para ser, e não tem demônio, não tem inferno, e não tem nada que impeça você de ser o que Deus chamou você para ser. Ele tinha uma vida presa a um passado. Agora imagine uma vida andando para frente, arrastando um caminhão de passado terrível. É bom? É gostoso isso? É por isso que eu dificilmente fico me lembrando dos cultos de antigamente. Eram bons, mas não tinha tecnologia, não tinha joguinho de luz, nem canhão de fumaça para a gente se esconder. Não tinha, eram bons. Agora eu vou ter saudade desse tempo? Foi bom, mas me machucou lá atrás também por algumas coisas. Agora eu vou me lembrar disso? Não. Todas as coisas agora são novas. E as velhas, no original grego, desapareceram, sumiram da nossa vida. Mas José estava trazendo o passado. E olhe bem, todas as pessoas que não esquecem o seu passado e não resolvem o seu passado, ele tem um presente conturbado e o futuro dele é incerto. É por isso que muitas pessoas, eles saem da igreja, porque ninguém consegue estar caminhando com Cristo, com um fardo leve e ainda trazendo um fardo do passado pesado sobre as costas. Não consegue. Então Jesus, ele precisa cortar essa corda dessa carga que você está trazendo desnecessária. Não, a vida com Cristo é leve demais, é gostosa demais, é boa demais, não tem peso. As pessoas dizem assim: pastor, mas foi tão difícil, o diabo não queria que eu chegasse na igreja. Se o diabo não queria, é conversa. Ele não está nem aí se você vem ou se você deixa de vir. Ele não quer que você seja a igreja curada com o poder curador para curar. Ele não quer que você descubra o que você é em Deus. É isso que ele não quer. Mas impedir você de vir, ele não vai impedir. Os demônios poderão até bloquear, mas impedir não. Por quê? Para vir na igreja basta ter vontade. Esse dia eu e a minha esposa tratamos uma senhora que ela teve 4 casamentos falidos e não conhecia Cristo. Aceitou a Cristo. E aí ela veio falar para mim assim: pastor, tem umas pessoas que falam umas coisas para a gente assim que dá. Homem nenhum presta. Eu disse assim: calma, irmã, porque eu presto. Vamos tirar essa figura de linguagem aí, essa sinédoque. Não, vamos tirar essa figura de linguagem. Homem nenhum não, irmã. Eu presto. Pergunte para minha esposa.
Ela, não, pastor, desculpe, é porque eu tive 4 casamentos. Eu disse, mas por que a senhora teve 4 casamentos, então nenhum homem presta? Falei, a senhora não vai casar de novo? Deus me livre dessa raça, crente, mas mora sozinha, de favor, nova. Eu disse, mas por quê? O que aconteceu? Vamos conversar? Ela disse, eu vou conversar, mas não resolve. Eu disse, mas vamos conversar. Eu falei, o que aconteceu? Meu primeiro casamento, meu marido quis me bater, eu já nem parei, já fui embora. Falei, e o segundo? O segundo ele deu 3 gritos comigo e foi embora. E o terceiro, mesma coisa, e o quarto, igual. Eu disse, você conversou com eles? Eu não. Eu disse, mas por que você fez isso? Por quê? Porque o meu avô batia na minha avó, o meu pai batia na minha mãe. Minha avó não separou do meu avô, minha mãe não separou do meu pai. Eu disse, está aí. Você disparou um gatilho na sua vida, porque você tomou uma atitude que achou que a sua mãe deveria ter tomado e a sua avó deveria ter tomado. Mas elas não tomaram atitude porque elas entendiam que o avô era doente e o seu pai era doente. E você, por não entender isso, você ficou doente, pegou a doença do seu pai e está projetando em todos os seus maridos. E eu disse para ela assim, Deus não te fez para viver na infelicidade. E ela começou a chorar porque eu descobri que ela já estava tomando antidepressivo há 5 anos. Porque ela via as irmãs casadas, ela no seu interior amaldiçoava o casamento dos outros, porque ela dizia, se eu não sou feliz, ninguém vai ser. Mas agora eu voltei lá para pregar na igreja dela, sabe o que ela falou? Pastor, estou orando, meu varão já está chegando. Aí eu brinquei, ué irmã, mudou de ideia por quê? Ela disse, porque Jesus me curou. No tempo da minha ignorância eu não sabia disso, mas Jesus me curou, pastor. E eu descobri que Ele quer me ver feliz. Mas tem uma coisa, eu vou orar. Se eu perceber que é de Deus o negócio, é o caso. Senão vou morrer solteira, mas vou morrer feliz, pastor. E agora eu vejo o casamento dos outros com outros olhos. Quando eu vejo um casal eu digo, graças a Deus, eles são felizes, vão dar certo, eles vão dar bem. Levante a mão assim, por favor. Talvez você não está entendendo a dimensão disso aqui essa noite, mas hoje é uma noite propícia para Deus curar José, que está ferido aqui. E talvez você nem percebia as suas reações, as suas ações. É sinal que a sua alma está carregada de um passado que não deu certo. Ei, se o passado não deu certo, o futuro vai dar. Vou repetir, se o passado não deu certo, o futuro está garantido. Se o passado foi ruim, o presente vai ser resolvido e o futuro é garantido. Por quê? Porque Deus não está no teu passado mais. Pastor, Deus não está no meu presente? Também não, Deus está no teu futuro. Por quê? Porque Deus está lá, fazendo o quê? Preparando a porta, preparando o caminho, preparando as coisas. De vez em quando Ele vem no teu presente, como hoje, dizendo, levanta-te, fortalece, porque já está tudo pronto para você amanhã. Quando você acordar, o dia já está preparado para você. Tem alguém recebendo essa palavra dessa noite? Ele já está no futuro cuidando de tudo. Então veja, por estar no futuro, não pense que Deus vai abrir a porta já está aberta no futuro. Ele está só preparando você para entrar pela porta que já está aberta. Diga glória ao nome do Senhor. Então entenda algumas verdades. Deixa o seu passado, resolve ele. Senão o seu presente é sem paz, seu futuro é incerto, e automaticamente você não vai conseguir viver. Quinto sintoma, José não confiava em ninguém. Capítulo 42, verso 19 e 20. Se forem homens como dizem, um de vocês ficará preso, eram irmãos, viu? Preso, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de suas famílias, não é minha e nem nossa, é suas famílias, mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença para confirmar o que me disseram, assim nenhum de vocês morrerá. Oxe, ele não conhecia os irmãos? Sim ou não? Ele não fiscalizava os irmãos? E agora ele vem duvidar dos irmãos? Sabe qual é o nosso problema? Não confiar nas pessoas. Porque nós temos uma exegese do texto muito errada. Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente já lança assim, quando a gente não quer confiar em alguém, a gente já pega o texto assim, maldito o homem que confia no homem. Pronto, para quem não entende exegese, diz assim, ele está certo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos aprender como Jesus. Jesus tendo um tesoureiro que tirava todo o dinheiro das ofertas, e mesmo assim Jesus o chama de amigo por 2 vezes. Porque Jesus nunca desconfiou de ninguém.
Jesus não desconfiava nem de Pedro, que dizia que ia seguir, de repente caía fora de vez em quando. Jesus não desconfiou nem de você. Jesus não desconfiou do pastor da igreja nem dos pastores, porque deu uma igreja para eles pastorear como presente durante a estadia deles na terra. Porque Deus sendo perfeito, não desconfia de ninguém. Então você aprenda a confiar nas pessoas. Eu vou falar uma coisa muito séria: quem está chegando agora não tem nada a ver com quem te feriu. Eles estão chegando para curar você. Oh, glória ao nome do Senhor. Não trate as pessoas com desconfiança sempre. Veja, eu já tive três carros que eu emprestei e levaram meus carros embora. Três. Ô, pastor Fabiano, é coisa séria, não é? 3 carros. Eu fui fazer uma e emprestei um Gol para um irmão que tinha 3 filhos, que ele ia na igreja, ia ficar 15 dias fora. Quando eu voltei, ele tinha se mudado, levou meu carro, eu dei queixa, e o camarada é tão bom de volante que nunca levou uma multa. Se levasse a multa, eu achava o carro, sumiu. Eu emprestei um Escort para o tesoureiro da minha igreja. Só que eu comprei do irmão e falei: irmão, eu vou assinar o documento, vou pegar o documento mês que vem. Tá bom, pastor, não tem problema. Comprei, paguei ele e tal. E o irmão pediu o carro para mim e eu disse assim: irmão, o documento de rodar está em dia, só que o recibo não está comigo e também não precisa para rodar, tá bom? Vai. E ele disse assim: mas como? Eu falei: não, eu comprei do irmão fulano. Ah, então tá bom. Pegou meu carro e foi para a minha casa de praia. E aí não voltou segunda. Terça-feira à tarde ele apareceu com o carro, com o recibo no nome dele, dizendo: o carro é meu. Falei: como é que é, irmão? Eu disse: o que houve? Ele achou o dono do carro, falsificou minha assinatura no recibo, disse que tinha pago o carro para mim e eu estava me negando a dar o recibo para ele. Aí o irmão disse: não, mas ele sabe. Pois é, mas ele não quer. E o irmão, na inocência, disse assim: então, tá, vamos lá dar queixa do recibo, eu assino o recibo do senhor e registro. O irmão foi, fez tudo isso aqui, o carro era dele. Agora, perdi o carro. Eu falei: ué, perdi o carro, mas tá bom. E aí Deus me chamou para a missão. Foi para o campo missionário Andi. Eu vendi a minha casa de praia, comprei um carro seminovo. Eu disse: antes de ir para a missão, vou lá na casa do irmão tomar um café, vou levar um bolo para ele, Coca-Cola, vamos tomar um café, vou orar com ele, vou pedir perdão, porque eu não posso ganhar alma com alma machucada. Eu vou acabar ferindo pessoas na missão, e as pessoas que estão me esperando não tem nada a ver com o acontecimento. Fui lá na casa dele, cheguei e entrei com o bolo, eles ficaram vermelhos. Eu entendi o que a Bíblia diz: amontoar a brasa sobre a cabeça. Todo mundo com brasa na cabeça, vermelho e chorando. Eu disse: eu vim pedir perdão. O carro vai acabar, vai apodrecer, mas a alma de vocês é eterna. Eu não quero que vocês se percam, se firam por causa de um carro. Olha, assim, eu vendi a casa, comprei um carro novo, estou indo ganhar alma. Eu quero que vocês fiquem em paz e que esse carro seja uma bênção para a vida de vocês. Fui embora. Perdi uma classe A. Aí esses dias eu estava com senta na igreja, o irmão falou assim: pastor, empresta o carro. Eu disse: pega, leva. Aí alguém disse assim: pastor, o senhor não disse que já perdeu 3 carros emprestados? Eu disse: já. E se esse aí não voltar, Deus dá outro. Eu disse: tudo que eu tenho, quem me deu foi Deus. Deus me deu. Se ele levar o carro, Deus vai me dar outro, mas eu não posso desconfiar e achar que todo mundo vem pedir as coisas para mim e vai me roubar. E isso é sinal de uma pessoa curada. Levante a mão assim, por favor. Pessoa curada. Tem pessoas que emprestou 10 reais para o irmão não pagou, ele nunca mais empresta 10 reais para ninguém. Ô irmão, deixa de bobagem. Nem todo mundo é igual. Deus quer curar alguém aqui essa noite. Quem está recebendo essa palavra? Quem está entendendo a dimensão desse culto aqui essa noite? E quando eu aceitei Jesus, eu era morador de rua, viciado em drogas. Eu não tinha nada. E hoje eu falei na casa do meu Irinaldo: eu nasci nu, careca e sem dente. Tudo que vem é só lucro. Mas desde 2001 que eu não ando a pé. Eu não ando a pé. De jeito nenhum. Eu não sei nem andar de ônibus, andei agora. A minha esposa ri de mim. Ela disse assim: você não sabe andar de metrô, você não sabe andar de ônibus. Eu falei: de avião eu sei, porque eu sento, entro o centro e só desço quando chega no lugar. Mas eu não sei. Eu preciso aprender a ser de vez em quando pobre, porque eu já sou pobre, mas eu preciso saber andar de ônibus. Eu não sei. Aí as pessoas dizem assim: pastor. Eu falei: não, todas as pessoas que chegam na minha vida
Se elas tiverem a intenção de tirar alguma coisa, ela só pode tirar aquilo que Deus não me deu. Porque se Deus deu e ela tirou, ela não tirou. Deus está usando a minha vida para abençoar a vida dela. Ela vai ser abençoada. E alguém tira alguma coisa aqui, Deus diz: eu vou trazer outra coisa maior para a sua vida. Levanta a mão assim. Porque Deus é perito em repor coisas. Confie em pessoas que estão chegando para a sua vida agora, porque vão somar com você, vão ajudar você, vão alavancar você para fazer com que o projeto na sua vida seja real e verdadeiro. Você pode aplaudir ao Senhor e dar um grito de glória e fazer um barulho? Eu estou sem relógio aqui, não sei para onde estou indo. Ó, sexto lugar, o José tinha um falso arrependimento. Pensa num camarada artista. Olha o versículo 24 do capítulo 42. Nisso José se retirou, começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles de novo. Não teve mudança nenhuma. Para que chorar? Falso arrependimento. É como se fosse um remorso. Eu vou chorar, mas eu vou voltar sendo a mesma pessoa. É por isso que é bom quando tem culto de lágrimas. Pastor, dificilmente quem chora aos pés de Jesus volta do mesmo jeito no próximo culto. Dificilmente quem chora perto de Cristo, ele volta do mesmo jeito no próximo culto. Mas quem chora escondido nos remorsos da vida, ele vai continuar sendo o mesmo. Então não há uma restauração. E Deus queria fazer em José, ou com José, uma obra restauradora completa e perfeita, porque José precisava estar no trono feliz e glorificando ao nome do Senhor. Falso arrependimento. Tá, pastor, o senhor mostrou aí 6 áreas que a gente viu que José estava doente. Mas por que José não foi curado antes? Primeiro, tempo não cura ninguém. Tempo não melhora nada. Tem pessoas que se disciplinam. Eles ficam 4, 5, 6 meses sem tomar ceia e acham que vai melhorar. O tempo estraga. Dizem que a única coisa que fica boa com o tempo é vinho. Mas crente não pode tomar, né? Então é vinho. Agora, veja bem, o tempo não vai melhorar a mim. O tempo, se a doença é crônica, ela vai piorando cada vez mais. Mas hoje tem um remédio, tem um bálsamo caindo aqui. Tem algo do céu caindo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas aqui. Porque o tempo está te judiando, a vida está te matando. Mas hoje é uma noite que Deus vai dar um basta nas tuas feridas. Elas serão cicatrizadas aqui. E você vai descobrir o potencial que você é. E você vai continuar exercendo. O tempo não apaga e não resolve. Uma outra questão, distância. José está no Egito, país estrangeiro. Está longe de todo mundo, mas a distância também não resolve o problema de alma. Uma vez eu recebi uma membra na igreja que eu estava dirigindo, e ela me ouviu pregar. E ela disse assim: eu achei a igreja do meu sonho. Eu pensei, o que eu vi? Que pastor que prega? Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu disse, irmã, da onde a senhora vem? Ela contou 10 igrejas já. Tinha passado por 10. Aí eu falei, irmã, essa aqui é a 11ª, porque a senhora não vai ficar aqui. Ela, sangue de Jesus tem poder, pastor? Por quê? O seu problema não é ambiente. Seu problema é coração. Se o seu problema fosse ambiente, a senhora não mudaria tanto. Mas o seu problema é coração. O dia que o seu coração for curado, não vai ter igreja ruim, não vai ter ambiente ruim, oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, oh glória. Quando o coração da gente é curado, qualquer lugar está bom, a gente está bem, não importa onde a gente está, nós estamos com o coração curado, não importa a liturgia, não importa se a placa é diferente, se o método do culto é diferente, mas o nosso coração está curado e o dono da igreja é Cristo que está presente com o seu Espírito. A gente não se sente mal e nem estranho em lugar nenhum. Eu falei, a senhora não vai ficar. Aí eu disse, se a senhora permitir Deus curar o seu coração, então a senhora vai ficar aqui e vai morrer aqui. Mas se isso não acontecer, aqui vai ser só mais uma igreja. Ela só ficou 2 cultos, pastor Fabiano, 2. Não apareceu, fui visitar. Cheguei lá, bati na porta, apareceu outra pessoa e disse, a irmã fulana já se mudou. Para onde? Foi para um bairro tal. Não me procurou,
não falou nada. E eu disse assim, mas como é que essas pessoas vão viver em Cristo, com realizações em Cristo, se elas não querem ser tratadas? Não é questão de salvação, é questão de felicidade, porque eu não posso viver uma vida infeliz e chorando sozinho às noites, não. Eu preciso viver uma vida radiante. Quando tudo estiver dando errado na minha vida, eu dou um salto para cima e falo, eu posso todas essas coisas em Deus que me fortalece. Eu posso todas essas coisas em Deus que me fortalece. Eu preciso ser assim. Agora tem outra coisa mais séria que eu encontro em José, pastor, que ser cheio do Espírito Santo também não resolve o problema. Não tinha nenhum homem mais cheio do que ele no Egito todo, mas ele era doente. Porque o enchimento não cura, o enchimento dá poder, mas não tem um poder curador. Por que a gente está vendo tanto escândalo na internet de gente que é muito usada em dons e de repente dá o escândalo? E a gente vai dizer, a pessoa não era crente. Não, ela era crente, mas ela tinha problemas na alma e ela não se deixou ser curada. Então ela está revelando todo mundo, está profetizando para todo mundo, mas ela não aceita ser revelada pela palavra. Ela não aceita tirar um momento de gabinete com o líder dos homens, com a líder das mulheres. Ela não aceita conversar em casa com o esposo ou com a esposa para acertar os pontos. O filho não conversa com o pai para dizer, pai, o senhor está tomando umas atitudes que está me machucando. Então não é como se fala, não é o que fala, é da forma que se fala. Então nós precisamos entender algumas verdades. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e ser doente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Então eu imagino assim, imagino se todas as igrejas fosse todo mundo cheio do Espírito Santo, a mensagem continuaria sendo pregada. Precisamos da nossa cura interior da alma. Por quê? Porque nós somos peritos em disfarçar as coisas. Somos ou não somos? Eu sinto Deus aqui. Então não é porque a pessoa é cheia. Eu trato pastores feridos. Eu tratei um pastor, 60 anos, presidente de igreja, que perdeu os 5 filhos. Os filhos não estavam com ele. E quando a gente foi conversar, ele disse, pastor Ivanil, eu descobri que eu tenho pelo menos 6 áreas da minha vida. E nem falei sobre José para ele. Eu não falei sobre José. Ele disse, eu tenho 6 áreas na minha vida deficiente. Ele começou a chorar, um homem de 60 anos, pastor. Ele disse, eu perdi meus filhos. E eu achava que eram os crentes que não tratavam eles bem. E ele chorando diante de mim, ele dobrou o joelho e disse, eu sou o culpado por tratar os meus filhos da forma que o meu pai me tratou. E eu não conseguia acordar para essa vida, os meus filhos não estão na igreja. E aí ele começou aquele negócio, e agora se os meus filhos se perderem, o que vai ser de mim? Aí eu falei, calma, calma, tem um remédio. O que eu faço? Vai conversar com eles, pede perdão para eles, procure você a iniciativa, vai lá, diga para eles que o senhor errou como pastor, ao falar certas coisas, ao magoá-los sem perceber, e fala para eles que o senhor só estava ferindo eles porque o senhor estava ferido, mas diga que agora o senhor curou e pede uma nova chance para eles, para o senhor ser pai e ser o pastor da vida deles. Faça isso. Acredita que ele fez? O velhinho depois mandou mensagem dizendo, a coisa melhor que eu fiz foi procurar os meus filhos e assumir a responsabilidade de um causador de feridas, ver meus filhos chorando e dizendo para mim, pai, a gente ama o Senhor, a gente ama o Senhor, a gente ama o Senhor. Voltaram para a igreja, estão servindo a Jesus com o Pai, porque uma alma curada cura a alma. Levante a mão assim, levante a mão, levante. Deus vai fazer de você um curador de alma. Você vai começar a curar pessoas dentro da sua casa, lá no serviço que você trabalha, na rua. Você vai encontrar pessoas e você vai curá-las, porque há um projeto de Deus para a sua vida de ser um restaurador de alma. Dê uma salva de palmas, adore. Oh, glória! Agora dizer que esquecer também não resolve. Eu posso até falar que eu esqueci, mas pastor, eu consigo esquecer quem me feriu? Não dá. Agora eu consigo lembrar de quem me feriu e não sentir dor nenhuma e nenhum incômodo, porque nem Deus esquece do que eu fiz.
Porque se o tempo na eternidade é diferente do meu, que o meu tempo é linha reta, passado, presente, futuro, a eternidade é círculo, não tem começo nem fim. Então Deus está vendo tudo agora. Deus viu agora o começo da humanidade, Deus viu agora o fim da humanidade. Então Deus não consegue esquecer aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Só que Deus em Cristo Jesus, eu acho lindo isso demais. Quando Ele olha para mim, que odiava a crente, que falava mal dele, Ele olha para mim, eu nasço na existência dele como se eu nunca tivesse existido antes. E Ele olha para mim, eu não lhe causo afronta nenhuma. E a justiça dele para mim não é uma justiça condenativa, mas é o amor dele me abraçando, dizendo: ei, eu não consigo olhar para você como um pecador, eu consigo olhar para você como um filho. Vem aí, me abraça. Eu sinto Deus abraçando a gente aqui essa noite. E como é que eu sei que o José foi curado? Porque ele abriu o coração. É o primeiro sintoma, é abrir o coração. A essa altura, versículo 45, capítulo 45, verso 1. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos eles, e gritou: faça sair todos daqui, porque ele precisava ficar a sós. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele começa a falar agora a verdade sobre quem ele era e por que ele estava daquele jeito. Mas agora ele vai falar só com quem feriu. E ele chama eles, ele vai abrir o coração. Ele expressa os sentimentos. Capítulo 45, verso 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. No primeiro ele chorou escondido, ninguém escutou. No segundo ele está com os irmãos junto. Ele começa a chorar. É a alma de José sendo lavada, sendo curada. Oh, glória ao nome do Senhor. É como se naquele choro todas as feridas estivessem saindo para fora, e José dizendo: eu estou recebendo um banho de graça que eu nunca recebi. Eu estou recebendo um banho na minha alma que eu nunca recebi. Eu estou tirando das minhas costas um peso que eu carreguei a vida toda, e eu estou percebendo que com ele é tão leve. Eu estou me sentindo solto. É como se eu fosse voar aqui essa noite. Eu sinto uma presença tão gloriosa do Espírito Santo de Deus aqui, porque eu estou embaixo da autoridade do meu pastor, do pastor e dos pastores dessa igreja. E ele disse: deixa Deus te usar de uma forma diferente. É uma palavra de revelação ao meu e ao seu coração nessa noite, para que a nossa semana seja completamente diferente. Glória a Deus. Expresse seu sentimento. Não é feio chorar no culto, não. Não é feio gritar, não. Nem se espernear. É feio, não. Feio é você ficar trancadinho, depois chorar escondido e não mudar a vida. Mas aqui, se tem um lugar que a gente pode chorar, gritar, é aqui. Aqui sim. Por quê? Porque aqui é uma família, e a família guarda os segredos. Oh, glória ao nome do Senhor. E se alguém perguntar como foi o culto, diz: o culto foi tão bom. A nossa irmã gritava e pulava. Ela falava alguma coisa? Não, ela estava feliz. E às vezes é a alma saindo, as sujeiras da alma que o tempo foi acumulando para roubar o prazer em Cristo. Oh, glória ao nome do Senhor. Terceiro ponto, ele disse nome à dor. Pastor, já deu a hora? Por favor, me ajuda aí. Já deu a hora? Estou aqui meio perdido na hora. Olha o que José faz. Disse José aos seus irmãos, 45:4. Chegue mais perto. Você percebeu que ele não queria os irmãos perto? Mas ele disse assim: chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, o vosso irmão, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. José estava dizendo: eu tratei vocês assim porque eu me senti um objeto. Vocês me venderam, e a venda para o Egito causou em mim essas reações. É por isso que eu estava tratando vocês dessa forma. É como se José estava dizendo: me perdoe pelas minhas atitudes, pela agressividade, por tratar vocês indiferente, por não acreditar em vocês. Mas o motivo da minha dor, a minha dor tem nome. É porque vocês me venderam. Qual é o nome da sua dor? A sua dor tem nome. A sua dor tem um nome. Uma menina de 9 anos, pastor,
estava no culto em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá, minha esposa? E desde o começo do culto, aquela menina de 9 anos no colo da avó, abraçada com a avó, as crianças dançando, fazendo a apresentação, e aquela menina agarrada com a avó. Aquela menina não tinha uma reação nenhuma. E eu achei estranho, porque uma menina de 9 anos, ela tem todo o vigor. E os músicos começaram a cantar, e eu fui perto da avó e chamei a minha esposa, e eu disse: o que essa menina tem? A avó disse para mim assim: ela foi abusada pelo pai. Mas ninguém acredita nela, só eu que acredito. A mãe não acredita, a tia não acredita. Eu disse: ela era assim? Não, ela era dinâmica, ela era alegre. E eu perguntei para a avó: fala para mim qual é o nome do pai dela. A avó falou o nome. E eu peguei aquela menina, e quando eu toquei nela, porque ela estava olhando para mim, vendo o pai tentando abusar. Eu disse para minha esposa: chegue um pouco mais perto e fala para ela pegar na minha mão. E quando ela pegou na minha mão, eu disse: eu não sou teu pai, eu sou o pastor Ivanil. Mas você quer que Jesus te cure? Ela olhou para mim e disse: quero. 9 anos. Eu disse: então nós vamos orar. Eu comecei a fazer uma oração de criança com ela. Mas quando chegou na parte, eu digo assim, fala assim: eu perdoo, eu perdoo. E eu falei o nome do pai, ela não conseguiu falar o nome do próprio pai, com 9 anos de idade. Foi quase 15 minutos, quando ela falou o nome do pai, e ela disse: eu perdoo. Tá. Quando ela falou, destravou, ela começou a chorar, ela levantou as mãozinhas para cima, ela me abraçou a minha esposa, a avó começou a chorar, e aquele choro, aquela coisa gostosa. Dali a pouco, acabou o culto, a criança estava brincando com as outras crianças. Foi a primeira cura instantânea que eu vi na vida de uma menina de 9 anos, porque o nome da dor dela era o nome do próprio pai, e iria causar um trauma, sabe lá Deus para que caminho seguiria. Mas naquela noite Deus marcou para resgatar uma menina de 9 anos. Então Deus marcou essa noite para restaurar alguém aqui. Deus não te fez para sofrer, para ser infeliz. Eu sinto tanto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Diga, porque Jesus quer saber. E ele pergunta, diga para ele: Senhor, eu estou assim porque fulano fez isso, fulana fez isso. Eu estou assim porque aconteceu isso e isso. Diga o nome da dor. E tome iniciativa. Deus prepara todo o cenário, mas quem tem que tomar a iniciativa é quem está dolorido. Porque quem feriu não sente dor. Quem te machucou às vezes nem sabe que te machucou. Quem te feriu acho que não tem noção do que causou na sua vida. É por isso que parece que ele está tão bem, está tão feliz, mas quem te feriu não sente a dor que você sente. Então tome iniciativa você. E isso não é questão de salvação, é questão de plenitude de vida. Porque salvo você já é. O céu é teu por direito. E não tem ninguém que consegue arrancar isso que você é teu por direito. Porque salvação é pela fé. Então você é salva. Mas não é só ser salva, é ser liberta, é ser feliz, é ser alegre, é se relacionar, é representar Cristo lá fora com um sorriso no rosto tão grande que as pessoas vão perguntar: qual é o motivo da tua alegria? O motivo da minha alegria é que eu fui curado no espírito, fui curado na alma e fui curado no corpo. Eu encontrei o meu lugar no corpo, glória a Deus. José teve 2 coisas na vida de José interessantes. A primeira é que ele viu os seus ofensores de uma maneira completamente diferente. Ele enxergou o propósito de Deus. Olha o que José tem coragem de dizer: não se aflinja. Capítulo 45, verso 5. Nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha o que ele diz. Olha o que ele fala: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que coisa linda que José está dizendo. Agora eu estou curado, eu não estou te vendo como um ofensor, eu estou te vendo como um propósito de Deus. Oh glória!
Oh glória, oh glória. Quando está machucado não vê, mais curado ele vê. Era propósito de Deus. Então não fique triste, porque havia um propósito. Deus precisava usar vocês para que eu pudesse chegar aqui. E até agora eu estava ferindo vidas, mas eu entendi que Deus não me chamou para ferir. Deus me enviou para salvar vidas, e eu vou encontrar o meu propósito em Deus. Glória a Deus. Oh glória. É para salvar vidas. Vamos adorar ao Senhor. Deus escolheu você para salvar, não é ferir. Quantas vezes você faz coisas no inconsciente, e aí você percebe, alguém fala com você e você diz: mas eu sou assim. Não, você não é assim. Porque a atitude que te deixa infeliz não é porque você é assim. As circunstâncias da vida mudaram você, mas Cristo quer restaurar você ao princípio. Glória ao nome do Senhor. Oh glória! Glória a Deus! Não, você não é assim não. Mas a vida fez isso com você. Mas havia um propósito de Deus até em quem te feriu. Porque as feridas que lhe causaram trouxe você até aqui. Oh glória! Oh glória! As feridas trouxeram você até aqui. Glória ao nome.